Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer arrebentar na redação do Enem 2025. Hoje vamos discutir sobre um tema muito importante: desafios para a doação da medula óssea no Brasil. E eu vou te ensinar a fazer tudo: colocar tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção para esse tema tão importante. Em primeiro lugar, quando a gente para pensar nesse tema, desafios para a doação de medula óssea no Brasil, você vai colocar como tese que nós temos sim um grande desafio para a doação de medula óssea no nosso país, que essa situação é extremamente preocupante e extremamente desagradável. Essa seria a sua tese, essa seria a ideia central que você discorreria a partir da sua redação, e seria dessa forma que você começaria o seu texto, colocando essa ideia na sua introdução. Você precisa também de vários argumentos e vários repertórios socioculturais que sejam considerados válidos para a sua proposta. Em primeiro lugar, vamos pensar nos argumentos. O primeiro argumento que você pode trazer na sua redação é a questão da falta de campanhas de doação de medula óssea. Nós temos ainda pouquíssimas campanhas de doação de medula. Às vezes a gente encontra uma ou outra campanha falando de doação de órgãos, doação de sangue, mas doação de medula ainda é algo muito pouco discutido. Esse tema é relativamente considerado um tabu na sociedade brasileira. As pessoas sabem muito pouco sobre esse tema, o que a gente pode considerar de fato um grande desafio para nós. Como argumento, podemos colocar também a questão da falta de informação. As pessoas têm pouco conhecimento a respeito da doação de medula óssea, elas não sabem como funciona e elas só se preocupam, na verdade, quando elas têm alguém da família com esse tipo de necessidade. É algo que não está no dia a dia do brasileiro, na preocupação cotidiana do brasileiro, e isso se coloca como um grande desafio para nós, e você pode colocar também na sua redação. Uma outra questão que você pode colocar são os mitos e tabus relacionados ao tema. As pessoas elas têm receio de fazer doação de medula óssea, pensando, por exemplo, que elas vão se tornar paraplégicas porque confundem medula óssea com medula espinhal. As pessoas não sabem como funciona o processo, pensam que é um processo muito doloroso, muito difícil, muito precário, e a situação é muito mais simples do que parece. Esse medo, esse receio das pessoas devido à falta de informação faz com que tenhamos estoques baixos de medula óssea no Brasil e com que a gente não consiga alcançar todas as pessoas que precisam desse tipo de tratamento com esse tecido, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. Você pode falar também da própria falta de solidariedade. É a questão de não se colocar no lugar do outro, não se colocar no lugar do próximo, que faz com que muitas vezes os indivíduos não participem de campanhas de doação de medula óssea. Nós temos um país que pode até parecer muito solidário, mas não é bem assim que funciona. E eu vou te dar um dado agora que você pode usar até como repertório sociocultural para a sua redação. De acordo com a CAF, o Brasil é o país de número 75 no ranking de solidariedade no mundo. Você consegue perceber o tanto que a gente ainda pode melhorar, o tanto que a gente ainda deve melhorar nesse aspecto? Ainda estamos muito distantes do ponto ideal e seria fundamental que tentássemos oferecer mais solidariedade às pessoas, que tivéssemos mais campanhas solidárias relacionadas, por exemplo, à doação de medula óssea, o que seria fundamental. Você pode trazer também como repertório um filme chamado Uma Prova de Amor. Esse filme conta a história de uma mãe que precisa de doação de medula óssea para um filho e para tentar agilizar o processo, para tentar aumentar essa possibilidade de sucesso, ela resolve ter uma outra criança com compatibilidade com a medula óssea do filho que ela tem. E ela acelera uma nova gestação para tentar oferecer medula óssea para o filho que está sofrendo com leucemia. É um filme muito bonito, muito interessante e que você pode colocar como repertório sociocultural na sua redação, que ficaria espetacular. Você pode colocar também como repertório sociocultural um dado do Redome. O Redome ele afirma que para se conseguir participar da seletiva de transplante de medula óssea, você precisa de apenas 5 ml de sangue para tentar ver se você tem compatibilidade com alguém, se você pode oferecer a medula óssea para alguém. 5 ml de sangue, gente, é muito pouca coisa para a gente poder ajudar muitos indivíduos, mas essas campanhas, elas acabam não funcionando, elas acabam não sendo efetivas, mesmo com tão pouca quantidade de sangue que precisa ser doado para que você faça parte do cadastro de doadores de medula óssea. É muito bizarro, né? Podemos trazer também um dado do Redome que é muito assustador. A probabilidade de encontrar uma medula óssea compatível é de 1 em cada 100 mil. 1 em cada 100 mil. Isso mostra para nós que nós precisamos de muitas pessoas
doando medula óssea muitas pessoas no cadastro do Redome para que os indivíduos possam ser auxiliados, já que a possibilidade é tão pequena que a gente consiga ter uma lista enorme de pessoas para que eles possam auxiliar nesse processo para que a coisa possa funcionar da maneira certa. Concorda? Pensando em todos esses problemas, nós precisamos das nossas magníficas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira campanha viria do Ministério da Saúde, que seria o aumento de campanhas que discutam sobre o tema com a população. Aumento de campanhas de incentivo à doação da medula óssea. Falando, por exemplo, que para fazer a doação você precisa apenas de 5 ml de sangue, que esse processo não é um processo tão doloroso quanto se imagina, que medula óssea não tem relação direta com a medula espinhal, e discutindo sobre as questões relacionadas à medula óssea. Seria muito importante. Além disso, precisamos de campanhas que desconstruam os mitos relacionados ao assunto. Essas campanhas também podem ser do Ministério da Saúde. Então nós vamos ter uma campanha que vai ser voltada a discutir a respeito da doação de medula óssea e outra campanha voltada para desconstruir os tabus. Tabus relacionados à possível paraplegia, tabus relacionados aos possíveis danos ou o processo ser muito doloroso e muito demorado, tabus que inviabilizam o processo na sociedade brasileira. Seria muito importante que a gente tivesse essa discussão. E, por último, precisamos de uma proposta do Ministério da Educação. Precisamos de um incentivo para que as escolas e as universidades façam mais doação de medula óssea. As pessoas elas são aptas a fazer a doação a partir dos 18 anos de idade. Dependendo da situação, também é possível fazer doação de medula óssea utilizando cordão umbilical e tudo mais, mas o mais comum a partir de 18 anos de idade. Por isso é tão importante que as escolas e universidades estejam alinhadas com esse processo para que essa doação seja possível e para que a vida de muitas pessoas sejam de fato salvas. Gostou da nossa discussão? Se você gostou da nossa discussão, lembre-se de clicar no like, clica no joinha para nós, inscreva-se no canal Aprendi com o Papai, me adicione também no Instagram no @profmarcelobatistaapp, que lá você vai ter acesso aos cursos de redação mais completos da internet. Eu te prometo, hein? Vamos que vamos? Tamo junto, valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!